Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sejamos todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma resposta ortodoxa aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre a importância do sacramento da confissão. Por que nós devemos nos confessar a um sacerdote? Qual a importância disso? E por que é que não tem problema o sacerdote, por exemplo, ser um pecador? Como muitos argumentam, eu não vou me confessar com um sacerdote porque ele também é um pecador. Pois bem, nós temos dois exemplos bíblicos muito importantes. Naquela passagem onde os 4 amigos descem aquele paralítico por sobre a casa e colocam no meio de Cristo, Cristo, primeiro de tudo, diz àquele paralítico: os teus pecados estão perdoados. E sabendo dos pensamentos e conhecendo o que murmuravam, nosso Senhor diz: o que é mais fácil dizer a esse paralítico? Levanta e anda, ou teus pecados estão perdoados? Para que saibam que o Filho do Homem tem a autoridade para perdoar os pecados, então ele diz àquele homem: levanta, pega a tua cama e vai para casa. O Senhor revela a sua natureza divina, que ele não é somente um homem, um profeta, um religioso, mas que ele é Deus encarnado, como nós celebramos na Santa Natividade. E revela o poder da sua divindade, a sua autoridade de perdoar o pecado do homem, invisivelmente, sanando e curando o corpo daquele homem. Da mesma forma, Cristo disse aos seus apóstolos, como podemos ler no final do Santo Evangelho, no Evangelho de João, por exemplo, quando Cristo sopra o Espírito Santo sobre os santos apóstolos e diz a eles: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Quem vos recebe, recebe a mim. Quem vos renega, a mim renega. Os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados, mas os pecados que retiverem ficarão retidos. Nós vemos que o mesmo Cristo do Evangelho, que tinha autoridade sobre o pecado, para perdoar os pecados, dá esta autoridade aos seus sucessores, os santos apóstolos. É uma verdade muito grande essa que nós ouvimos o Padre Cristóvão dizer, e uma verdade que tem sido muito vilipendiada ao longo do tempo. As pessoas vêm perdendo cada vez mais a prática da confissão, porque fazem julgamentos equivocados sobre a confissão, né? Retiram questões de si próprias, posições do próprio pensamento e acham que aquilo é verdade absoluta, sem ter um mínimo estudo daquilo que o cristianismo, que a Igreja de Cristo, que o próprio Cristo colocou para que nós vivêssemos como cristãos. E dentro desse quesito, o Padre Cristóvão citou, mesmo que o sacerdote seja um homem falho, ainda assim é lícito, ainda assim é importante que você vá confessar. Nós não estamos aqui dando apoio ao pecado dos sacerdotes ou afirmando que isso não é visto, que isso não precisa ser modificado. Não, todos os homens são falhos. Essa é uma realidade nossa. Mas o sacerdote, ele tem um sacramento. E esse sacramento se chama sacramento da ordem, algo que os fiéis, que outras pessoas não recebem. Recebem o sacramento do batismo, o sacramento do crisma, o sacramento da comunhão, né? A unção dos enfermos, que é um sacramento, o matrimônio é um sacramento, que os leigos, os fiéis, recebem como igreja. Mas o sacramento da ordem está reservado a alguns, que são chamados a este sacramento, como os apóstolos de Cristo foram chamados, recebendo a mesma autoridade dada por Cristo de perdoar pecados ou não perdoar, retê-los. Então, quando nós não estudamos essa questão do sacramento da ordem, perdemos essa identidade de respeito pelo sacerdócio de Cristo. Não é respeito ao homem sacerdote, é respeito ao sacramento, ao sacerdócio do próprio Cristo. Quem perdoa os seus pecados na confissão não é apenas o sacerdote. Dentro desse contexto, o padre está dizendo: não, eu perdoo você. Você está se arrependendo por meio do sacramento, diante do próprio Cristo.
o sacerdote carrega este sacerdócio do próprio Jesus. Essa presença do próprio Jesus é ícone do próprio Jesus. Tem que ser, né? Por via de regra. Então, quando você vai confessar-se com o sacerdote, e é prática na Igreja Ortodoxa a confissão, é prática semanal, para muitas pessoas é prática até diária, conversar sempre com o Pai Espiritual, confessar sempre os seus pecados, mantê-lo informado de sua vida pessoal, pedindo o perdão e a remissão dos seus pecados, é prática na Igreja Ortodoxa. Mas aqui no Ocidente vemos isso se perder. E quando você vai diante do sacerdote, você está indo diante deste homem que está investido de uma autoridade que outros não têm, porque não foram chamados a isso. Sabemos bem que a igreja tem vários dons e as pessoas, alguns são chamados a servir de uma maneira mais precisa no sacerdócio. E recebem, através do sacramento, a autoridade dada por Jesus Cristo aos seus discípulos de perdoar os pecados. Quando você confessa, o sacerdote roga sobre você a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, pedindo o perdão de Deus sobre a sua vida, para que Deus lave os seus pecados, lave as suas manchas, que você se torne limpo perante Deus. Isso tem se perdido. E algo interessante, por que é que Cristo colocou esta incumbência aos seus apóstolos, aos seus sucessores? Nós sabemos que Deus é onipotente, é onipresente. Deus tem poder de perdoar todos os nossos pecados. Deus não depende dos sacerdotes. Deus tem o poder de perdoar. Mas Cristo colocou esta responsabilidade sobre os sacerdotes. Cristo diz aos seus apóstolos: o pecado de quem vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que retiverem ficarão retidos. Isso não significa que fora do sacramento Deus não pode perdoar. Pode, porque Deus é onipotente. Porém, no sacramento, no santo mistério da confissão, nós temos uma garantia da autoridade que vem do próprio Cristo, de como Ele deixou as coisas. E nós devemos nos perguntar por que Cristo deixou dessa maneira. Porque Cristo não fez com que apenas falássemos com nossa boca e recebêssemos o perdão diretamente, como muitos pensam. Pois bem, dentro do sacramento da confissão não existe só a absolvição que o sacerdote professa sobre o arrependido, mas existe também toda esta direção espiritual, onde o sacerdote é médico da nossa alma, onde o sacerdote, através da sua orientação, através da sua paternidade espiritual, não vai apenas rogar sobre nós o perdão de Cristo, o perdão de Deus, da Trindade, mas também vai nos tratar da nossa alma para que nós consigamos vencer as tentações, para que consigamos lutar contra o pecado, contra os vícios. E o sacerdote, sendo um homem pecador, também é um homem que conhece o próprio pecado. Um homem que caiu muitas vezes e que, tendo se levantado pela misericórdia de Cristo, sabe as melhores formas de orientar. O sacerdote é alguém que é preparado para a igreja, para este ministério. Assim como os médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, cada profissional da saúde se prepara através da formação acadêmica para poder atender às necessidades particulares de cada pessoa, de cada contexto, de cada doença em seu contexto. Assim também o sacerdote é preparado pela igreja depois de muitos anos para tratar da alma dos fiéis, para cuidar da vida espiritual de seus fiéis, para que este ministério sacerdotal sirva para que o fiel, através dessa intercessão do Pai espiritual, possa não apenas ser perdoado, mas de fato abandonar uma vida de pecados. Quantos e quantos de nós, ao falarmos com o nosso Pai espiritual, não experimentamos a força e a graça de Deus, que não vem apenas dos seus conselhos, da sua orientação, o sacerdote que, como médico espiritual, que apaga de nós o pecado,
e como psicólogo que nos orienta o melhor caminho, também está dotado da graça de Deus. E suas orações têm graça, têm poder sobre nós se nós nos colocamos diante do sacerdote em arrependimento, com humildade. E outra coisa aqui, assim como você não consegue tratar uma doença que você tenha, seja uma unha encravada, seja um câncer, você não consegue fazer isso diretamente só você e Deus. Não, você passa por profissionais da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, da terapia, da psicologia, você passa por profissionais que são, sim, abençoados também por Deus para exercerem o conhecimento dessas profissões que eles aprenderam. Você não fica curado sozinho. Se você não resmunga de ter que passar por um médico, de ter que passar por um psicólogo, por um enfermeiro para tratar uma doença, uma enfermidade, por que é que você reclama de passar pelo médico espiritual, pelo psicólogo espiritual, que é o sacerdote? Porque eu posso, muito simplesmente, achar que eu estou curado. Eu posso me autocurar, me auto-perdoar. Mas, de fato, eu estou perdoado? De fato, eu estou tratado? De fato, eu abandonei este pecado, este vício? Muitas vezes, nós somos tentados a achar que o perdão de Deus é muito fácil. Realmente, Deus é todo misericórdia e pronto a perdoar todos os homens. Porém, é necessário haver um arrependimento verdadeiro. E este arrependimento verdadeiro é testado diante do sacerdote, através da nossa humildade. E outra coisa, os sacerdotes também se confessam. Não existe ninguém na igreja que não confesse os seus pecados. Inclusive os bispos, os presbíteros, os diáconos, todos os clérigos da igreja têm o seu pai espiritual. E quem é que confessa o bispo? Pode ser outro bispo, pode ser um santo ancião, um santo monge, mas todos dentro da igreja têm o seu pai espiritual, que não apenas funciona ali para perdoar os pecados durante o sacramento, durante o mistério da confissão, mas também para orientar espiritualmente, para orientar e ajudar o filho espiritual na luta contra o pecado e na luta em manter-se de pé diante de Deus, em busca de Cristo, vivendo os mandamentos de Deus. Por fim, eu digo que muito desse povo que não busca a confissão, que deixou a confissão, é por culpa também de muitos sacerdotes que não estão cumprindo o seu sacerdócio como deveria. E, para terminar a minha fala, quero dizer a vocês, por favor, se convertam novamente, rezem um pouco mais e voltem a cumprir aquilo que vocês foram chamados a cumprir. Porque eu não conto as pessoas que falam para mim que vão se confessar com determinados sacerdotes e quando chega lá para dizer o seu pecado, o sacerdote diz assim, não, mas isso não é mais pecado não, meu filho. Você está preocupado com isso? Não se aperreie não. Vá para casa, olha, não precisa se preocupar com isso não. Isso é bobagem, Deus não olha para isso. Sem vergonha. É você, senhor sacerdote, que não tem a capacidade de honrar a graça que você recebeu. Não tem a capacidade de honrar o sacerdócio que recebeu. Muito mais do que os seus pecados pessoais e os meus, que também sou pecador, é quando você negligencia na cara dura aquilo que Jesus Cristo lhe entregou com tanto amor para ajudar as pessoas. Se alguém lhe chega, sacerdote, dizendo que cometeu um pecado e que está arrependido por aquele pecado, não destrua aquilo que Jesus Cristo já começou no coração daquela pessoa, que vem através do arrependimento. Você destrói e você, senhor sacerdote sem vergonha, vai precisar prestar contas a Cristo. E no dia do grande juízo será cobrado de todos nós. De todos nós. E principalmente de nós, sacerdotes, que conhecemos, que entendemos, que recebemos dele a autoridade de continuar a igreja, de continuar a ajudar as pessoas a chegarem mais próximas da salvação que ele trouxe. Então, por favor, não destrua aquilo que Cristo começou no coração das pessoas através do arrependimento. Não destrua, porque Deus há de lhe cobrar. E muito severamente.
Que o Senhor nos torne dignos de compreender a reta fé em todos os seus santos mistérios, e especialmente em reconhecer a misericórdia de Deus dentro do mistério da confissão. Que através deste mistério, através deste sacramento, conhecemos a misericórdia e a sabedoria de nosso Deus, que não quer apenas nos curar, não quer apenas nos perdoar pela culpa, mas quer tratar a nossa alma para que, tendo nos arrependido, não voltemos a cair nas tentações. Que disso o Senhor nos torne dignos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.